Olá, sejam todos muito bem-vindos. É com muita alegria que estamos aqui hoje mais uma vez, reunidos para conversarmos um pouquinho mais sobre temas muito importantes para a nossa vida e que a doutrina espírita nos oferece como reflexão e como uma luz para a nossa caminhada, não é mesmo? Eu gostaria de agradecer a direção da casa e ao convite recebido para estar aqui conversando um pouquinho com vocês que estão aí do outro lado. Espero que agora nós possamos fazer uma conexão para que essa conversa seja de reflexão mútua. Eu costumo sempre dizer que aquele que fala é sempre o primeiro a ouvir. E todos aqueles que me acompanham aqui também estão escutando. Então, que esta mensagem, que com certeza virá abalizada por toda a espiritualidade desta casa também, que nos assessora, que nos ampara sempre, que possa chegar até vocês em forma de reflexão sobre a nossa conduta, sobre a forma com que nós enxergamos e encaramos essa existência que estamos aqui, nesse planeta, de muitas transformações, em processo de regeneração, para que a gente possa seguir a nossa caminhada evolutiva, né? Então, hoje nós iremos falar de uma das obras do Pentateuco, dos 5 livros importantíssimos da codificação espírita, mas antes de começarmos a falar, eu gostaria de fazer a nossa leitura da página inicial e depois, em sequência, a nossa oração de início da nossa conversa. Eu vou começar fazendo a leitura do livrinho Vinho de Luz, psicografado por Francisco Cândido Xavier pelo Espírito Emmanuel. Nós vamos ler a página, o item 133, Casa Espiritual. Vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual. Pedro disse isso em versículo 2, capítulo 5. Cada homem é uma casa espiritual, cada pessoa uma casa espiritual que deve estar, por deliberação e esforço do morador, em contínua modificação para melhor. Valendo-nos do símbolo, recordamos que existem casas ao abandono, caminhando para a ruína, e outras que se revelam sufocadas pela era entrelaçada ou transformadas em reduto de seres traiçoeiros e venenosos da sombra. Aparecem de quando em quando edificações relaxadas, cujos inquilinos jamais se animam a remover o lixo desprezível. E observam-se as moradias fantasiosas, que ostentam fachada soberba, com indisfaçável desorganização interior, tanto quanto as que se encontram penhoradas por hipotecas de grande vulto, sendo justos acrescentar que são raras as residências completamente livres, em constante renovação para melhor. O aprendiz do Evangelho precisa, pois, refletir nas palavras de Simão Pedro, porque a lição de Jesus não deve ser tomada apenas como carícia embaladora, e sim por material de construção e reconstrução da reforma integral da casa íntima. Muita vez, é imprescindível que os alicerces de nosso santuário interior sejam abalados e renovados. Cristo não é somente uma figuração filosófica ou religiosa nos altiplanos do pensamento universal. É também o restaurador da casa espiritual dos homens. O cristão, sem reforma interna, dispõe apenas das plantas do serviço. O discípulo sincero, porém, é o trabalhador devotado que atinge a luz do Senhor, não em benefício de Jesus, mas, sobretudo, em favor de si mesmo. Então, com essas importantíssimas e belas palavras de Emmanuel, psicografadas por Francisco Cândido Xavier, que nós possamos refletir ainda mais
sobre como estamos lidando com a nossa casa interior. Que tipo de organização nós temos? Que fachada é essa que apresentamos? Qual é o desvelo que nós temos diante da necessidade de reconstrução, construção e reconstrução constante desta casa, né? Deste abrigo interior no qual habita Jesus e que nós temos essa centelha dentro de nós e precisamos sempre conseguir acessá-la para que possamos, enfim, conseguir construir a nossa jornada, a nossa caminhada com resignação e resiliência, porque somos frutos das nossas ações. Muitas vezes não conseguimos notar, não conseguimos perceber, é difícil. É muito mais fácil que coloquemos a responsabilidade em outrem, em pessoas que nos cercam, em situações que vivemos, nas condições em que vivemos. O mais difícil seria, então, observar que dentro de nós mora a chave para que nós possamos abrir a porta, que nós possamos seguir a nossa caminhada com Jesus e por Jesus. Então vamos fechar os nossos olhos e termos compaixão conosco, com o nosso processo, com o nosso estado, o estado atual que nos encontramos. Mesmo que estejamos sofrendo, em dúvida, trilhando caminhos tortuosos, de provas dolorosas e expiações penosas, que possamos lembrar que a misericórdia divina é para todos e dela nos vale a existência. Que possamos, Senhor, ter o coração aberto para a Tua mensagem, a Tua palavra, para que esta chegue até dentro de nós de maneira a mexer com os nossos alicerces e a transformar-nos cada vez mais e cada dia mais. E que nós, Senhor, não tenhamos mais medo dessa transformação. Tenhamos, sim, a responsabilidade de ter a consciência de que as nossas atitudes, os nossos pensamentos irão determinar o nosso futuro. E que isso, Senhor, seja uma boa nova e não uma penalidade, uma autopenalidade que muitas vezes fazemos conosco. Que possamos, Senhor, usar esta boa nova para construirmos e edificarmos a nossa casa em bases sólidas de amor, perdão e esperança. Esteja conosco, que possamos então ser acompanhados pela espiritualidade amiga nesta conversa de hoje. Graças a Deus. Então, que possamos abrir e dar como iniciado essa reunião de hoje aqui, né? Sejam qualquer que for vocês que estão aí do outro lado, que possamos formar essa rede espiritual, que sabemos que não existe barreiras para isso, né? Então hoje eu gostaria de falar de um dos livros do Pentateuco, mais precisamente o livro Céu e o Inferno, de Allan Kardec. Eu tenho aqui uma versão espiralada, já bem antiguinha, e o nome completo do livro é O Céu e o Inferno ou Justiça Divina segundo o Espiritismo. Antes que nós iniciemos a nossa conversa sobre o livro, eu gostaria de contextualizar em que momento esse livro foi publicado, né? É muito interessante a gente poder entender em que momento histórico o nosso planeta estava vivendo, que recebeu esse livro coletado e organizado por Kardec e que faz parte do que chamamos de Pentateuco do Espiritismo, que são os 5 primeiros e principais livros
que codificaram, auxiliaram a codificar a doutrina espírita aqui nesta terra, né? Então, nós temos o primeiro livro publicado, tem uma colinha aqui do lado, porque a gente não consegue gravar todas as datas, né? Para não errarmos, então, a gente vai ver aqui. O Livro dos Espíritos foi o primeiro, publicado em 1857. Mais tarde, então, foi publicado o Livro dos Médiuns, em 1861, 4 anos depois. Em seguida, o Evangelho segundo o Espiritismo, em 1864. Logo depois, no ano seguinte, O Céu e o Inferno, que é o livro que nós vamos falar hoje, em 1865. E finalizando o Pentateuco, a Gênese, em 1868. Então, nesse intervalo de tempo, de 1857 até 68, foram publicados esses livros. Outras publicações também aconteceram durante esse período e um pouco depois. Eu vou citá-la aqui, algumas dessas publicações. Mas esses livros ficaram marcados e, com certeza, um vai dando sequência ao outro, né? Um vai ajudando a esmiuçar o que o outro livro veio trazer e elucidar. Então, a gente precisa entender que nesse ano onde foi publicado Céu e Inferno, 1865, mais precisamente em 1º de agosto de 1865, então quer dizer que nós estamos no aniversário, no mês de aniversário do livro O Céu e o Inferno, Kardec vivia na Europa, na França, era um professor estudioso, muito respeitado na sua época, e começou a pesquisar os fenômenos espíritas que estavam acontecendo ao redor do mundo de balde, e estava inserido em um contexto que a ciência estava em voga, era muito respeitada. Então, a ideia da ciência, da comprovação empírica, né, do pensamento filosófico e científico, eles estavam influenciando muito a sociedade naquele momento. Então, era uma sociedade que estava saindo de um pensamento baseado na religião, baseado nas ideias maniqueístas do bem e do mal, do bom e do ruim, né? E começando a aceitar, conceber e se aprofundar nas ideias científicas, racionais, aquelas das quais nós temos que ter comprovações para poder afirmar que essas hipóteses podem ser verdadeiras ou não. Então, dentro desse contexto, né, Kardec trouxe uma série de livros que buscam comprovar que a existência dos espíritos e da vida para além desta terra. Hoje, então, nós sabemos que há muitas moradas na casa de nosso Pai. E essas moradas, né, elas são diversas e em diversos níveis. E nós aqui nesse momento estamos nessa morada que se chama, que nós demos o nome de planeta Terra, né? E que precisamos estar aqui para que o nosso processo de engrandecimento moral e espiritual possa acontecer, possa se dar. Então nós estamos no lugar certo, no tempo certo e na hora certa, porque a providência e a justiça e as leis divinas nunca falham. Então, se estamos aqui, às vezes a gente pode até pensar, dá essa sensação, nossa, o nosso mundo está tão estranho, está tão difícil receber as notícias que nós recebemos pelos jornais, pela internet, né? Às vezes a gente não está nem procurando e essas notícias chegam até nós. E é sofrido ouvi-las. É muito difícil ouvi-las. Ainda mais quando aquelas notícias vêm carregadas de uma certa injustiça aos olhos da matéria. Nós ficamos perplexos e sem saber o que fazer, e às vezes a gente pensa assim, o que eu estou fazendo aqui? Né? Esse mundo tá muito ruim, e eu queria um mundo melhor, né? Eu queria um mundo, um paraíso. Eu mereço um paraíso. Todos nós merecemos esse paraíso. Todos. Todos somos filhos do mesmo Deus e fomos criados simples e ignorantes em tempos diferentes com o mesmo objetivo, evoluir. Vós sois deuses. Então, por mais que a gente ache que está muito difícil,
que os problemas estão cada vez mais complicados, a gente precisa ter uma única certeza. A providência divina nos trouxe até aqui e nos fez reencarnar aqui, neste corpo, nesta situação de vida, convivendo com estas pessoas, tendo o nosso livre-arbítrio para escolher que outras situações e que outras pessoas temos que conviver. E as ações que nós cometemos ontem são reflexos, trazem reflexos para o hoje. E fazem muitas vezes organizar tudo isso que nós estamos vivendo. Uma doença que chega sem uma razão específica, um ser que nasce em uma família complicada, dificuldades de encontrar soluções e saídas para determinados conflitos. Tudo isso pode ter sido pré-determinado por atitudes que nós tivemos em outrora. E com certeza foi. E hoje nós estamos aqui batalhando para vencer esses desafios e também agindo hoje para que o nosso amanhã seja melhor ou não. Então é preciso ter claro dentro da nossa mente que essa justiça divina que vem através do processo de causa e efeito e das reencarnações sucessivas, ela tem que estar clara na nossa mente quando nós vamos nos debruçar para os estudos e para o conhecimento mais específico da doutrina espírita, que nos trouxe essa revelação de que a vida ela não se fecha dentro de um caixão, de um túmulo. Ela não se enterra. Ela vai muito mais além. E pelo contrário, isso que nós estamos vivendo é apenas uma passagem, é quase uma ilusão perto de uma realidade que nós ainda vamos retornar, né? E para que isso seja feito de uma maneira mais concreta, firme, mais embasada, a doutrina espírita nos traz um conhecimento muito interessante e específico para que a gente possa refletir sobre isso, né? Então o céu e o inferno, ou a justiça divina segundo o Espiritismo, já chega lá em 1865 com um nome que muito nos sugere, né? Céu e inferno. Essa ideia de que se você agir pelo bem, se você for boa pessoa, ou se você frequentar um centro, um templo religioso, seja de qualquer designação, se você for honrar com a sua vida material, honrar com a sua vida espiritual, você vai para o céu. Caso contrário, você vá para o inferno. É uma ideia que acompanha a nossa sociedade há muitos séculos. É uma ideia que foi nos imposta pela Igreja Católica e foi reproduzida por várias outras igrejas que influenciaram e ajudaram a construir o nosso meio social. Veja bem, nós estamos aqui observando dentro de um contexto sócio-histórico. E a nossa sociedade ocidental, ela foi construída com base no cristianismo através da Igreja Católica. E essa ideia construída, né, dentro da nossa e disseminada dentro da nossa sociedade de bem e mal, céu e inferno, o Deus, e muitas pessoas gostam de acreditar e propagaram, né, o Deus e o demônio, o diabo, seja lá qual for a forma que se designe, né, acompanhou a construção da nossa sociedade por muitos e muitos séculos e milênios. E isso serviu para construir dentro de nós um imaginário social, dentro do nosso inconsciente, uma ideia de que existe depois daqui, para além daqui, um lugar, um paraíso brilhante onde nós vamos habitar, ou um lugar muito ruim, quente, e que nós vamos ter que viver na eternidade. Então, essa ideia de céu e inferno, ela não é nova, ela não é recente, e Kardec traz justamente com a orientação dos espíritos para chamar a nossa atenção, para a gente tentar descobrir o que é o céu e o que é o inferno. Que céu é esse, né? Essa palavra céu, ela tem uma origem hebraica. E na sua origem, céu
quer dizer a água que cai de cima. O lugar que cai água é do hebraico shamaim. Ele vem dar a ideia do lugar que cai a água, que é de onde vem a chuva, não é verdade? O céu é de onde vem a chuva, então o lugar que cai a água. E foi ganhando ao longo dos processos históricos, do tempo passando, a ideia do lugar do paraíso, para onde nós iremos, do Éden, de onde vêm os anjos, os mensageiros de Deus. E ao contrário, então, o inferno, o lugar para onde vai todos aqueles que precisam ser castigados e punidos diante de suas atitudes. Mas ora, vamos refletir aqui comigo. Existe, de fato, esse castigo e essa punição? Se a gente for refletir com base na doutrina espírita, a gente vai entender que não, que o que nós vivemos é resultado e fruto de nossas ações, como bem a gente já conversou desde a leitura da página inicial. Então, a ideia do livro Céu e Inferno, que é um livro dividido em duas partes, é poder identificar esse imaginário, esse símbolo que o céu e o inferno exercem na nossa sociedade, desmistificá-lo, conseguir trazer para essas palavras que significam situações muito intensas e punitivas, muitas vezes, ou muito glorificadas, trazer uma pitada de reflexão para que a gente possa entender o que de fato é. O que de fato está nos esperando. Ao longo dos tempos da humanidade, a ideia de que há depois da morte, da finitude do ser humano, ela esteve muito presente nos pensamentos de grandes filósofos e cientistas, até mesmo no pensamento de povos antigos e originários. Para onde vamos? Que lugar é esse que estamos? O que tem além das nossas estrelas, né? Então, por que morremos? Se a única certeza que nós temos a partir do momento que nascemos é que uma hora iremos morrer. Não sabemos o local, a data e a hora, mas a gente sabe que é uma certeza. Então afligiu por muito tempo o homem o medo dessa morte e a necessidade de encontrar respostas para essa morte. A necessidade de encontrar uma explicação plausível, justamente para acalmar o homem materializado. O homem que jaz ali, né, a pessoa, o ser humano que jaz ali na Terra, encontra-se com um pensamento mais materializado. E por muitos e muitos e muitos e muitos processos, buscou-se essa resposta. Por que estamos aqui e para onde nós vamos? Então, é uma pergunta muito feita até hoje e que está na cabeça de quase todos os seres encarnados. O que será de nós quando sairmos daqui? E mesmo aqueles que já possuem essa consciência que nós estamos trabalhando aqui a partir do livro Céu e Inferno, a partir da lembrança de que temos esse Pentateuco para nos basearmos em estudos, em vida mesmo, né? Nesse mês de agosto, com o aniversário da publicação do livro, nos convidam a essa reflexão. Para onde vamos? Mesmo nós que estamos aqui refletindo, eu sei de muitos que ainda têm dúvidas, que ainda têm medo, que ainda acham que não há um lugar muito bom nos esperando. Então, esse livro que Kardec nos trouxe, ele tem um diferencial em relação aos outros livros. Ele é mais dirigido e organizado, né? Kardec ajuda a organizar mais, tem uma maior participação dele neste livro, porque ele já havia publicado outros livros anteriormente, outros 3 livros. Então ele já tem uma base muito forte. E o que ele traz aqui? Um livro dividido em 2 partes, né? A primeira parte, ele intitula aqui, ó. A primeira parte, ele intitula de doutrina, onde ele vai explicar esse pensamento, esse conceito de inferno, e esse conceito de céu
e as religiões que trabalham em cima desse conceito. Ele vai trazer de forma aprofundada tudo isso que já conversamos aqui, sobre filósofos que trouxeram esses conceitos e a religião que embasou esses conceitos, a ideia de que o ser humano encarnado ele está sempre buscando essa resposta, né? Então ele vai fazer uma contextualização muito importante sobre esse imaginário de seu inferno e da justiça de Deus também. Mas é uma justiça que até aquele momento castigava e punia. E nessa situação, vem se refletir e entender que Deus não é um ser punitivo. Ele é um pai que quer aos seus filhos de forma igual o bem. Quer que nós alcancemos os nossos objetivos, porque é o nosso pai. E um pai não tem predileção. O amor de Deus não tem predileção. É um amor infinito. E ele não vai nos punir, mas ele trouxe leis naturais que vão fazer com que nós possamos resgatar situações que nós fizemos que não foram boas, ou que não foram importantes, ou que foram situações que nos trouxeram grandes prejuízos. Essa é a misericórdia divina. E é isso que Kardec vem nos trazer na primeira parte do livro que ele intitula de Doutrina. E a segunda parte, ele vai intitular de Exemplos, onde ele vai trazer vários exemplos de espíritos desencarnados que vieram, através dos médiuns, na hora da construção desse livro, relatar as suas situações como seres desencarnados. Como eles estavam após chegar nesse outro lado. Então, na segunda parte, o que Kardec nos traz? 67 comunicações espirituais que são redigidas como entrevistas, como se ele estivesse mesmo entrevistando o espírito. Quem já participou de alguma reunião mediúnica sabe como é a reunião de desobsessão, de doutrinação. Kardec estava fazendo algo parecido, mas a intenção dele mesmo era investigar. Ele fez um registro investigativo desses espíritos para poder compreender o que acontecia assim que eles desencarnavam. Chegavam lá do outro lado, muito bem, feliz, ok? Sim ou não? Tudo vai depender de como aconteceu esse processo de vida e como aconteceu o processo da desencarnação, que é o que ele acaba comprovando, elencando todas essas comunicações, né? E essas situações espirituais acabaram por ajudá-lo a descrever, a dividir esses espíritos em 7 grupos, que ele designou da seguinte maneira: espíritos felizes, e aí ele vai descrever através dessas comunicações que são aqueles que já compreenderam, que já têm um esclarecimento muito maior, que por mais que sua vida tenha sido difícil, seu processo de desencarne difícil, espíritos que já compreenderam esse processo e são gratos por isso. Espíritos em condições medianas, que estão ainda compreendendo esse processo. Espíritos sofredores, que por muito viveram aqui na Terra em condições difíceis e ainda não conseguiram se libertar dessas condições. Já 3. Felizes, medianos e sofredores. Espíritos suicidas, que desencarnam com muito sofrimento. Espíritos criminosos, espíritos arrependidos, espíritos endurecidos e espíritos terrestres, aqueles que estão mais arraigados. Então ele vai dividir esses espíritos em 7 grupos para que eles consigam compreender e para que nós consigamos também compreender em que condições os espíritos, que somos nós mesmos, desencarnamos e saímos e deixamos essa terra. E isso tudo depende de quê? Todas essas definições elucidadas e comprovadas através das comunicações dependem da nossa situação, da nossa ação, do que nós decidimos fazer com a nossa vida e de que forma nós estamos olhando para isso e vivendo isso aqui como encarnados.
Então aumenta ainda mais a nossa responsabilidade diante das nossas atitudes, mas entendendo que o processo é um processo de resgate e não um processo punitivo. Não há justiça que vá castigar um ser pela eternidade. Nós não estamos fadados ao castigo eterno, à prisão perpétua, a queimarmos em algum lugar. Nós estamos fadados a evoluir, a encontrar essa felicidade, que aqui neste mundo ainda é difícil. Se nós pensarmos que estamos num mundo que a felicidade plena não existe, que nós temos lapsos de felicidade mesclados a tudo aquilo que nós temos de viver, todas as tormentas que ainda precisamos passar, todas as dores e provas, a gente não tem a felicidade plena, que nós não somos um mundo feliz. Nós somos um mundo em transição. Um mundo que está deixando de ser de provas e expiações para poder chegar a um mundo de regeneração. E isso depende muito da atitude daqueles que estão aqui encarnados. São chegados os tempos de conhecermos e compreendermos e agirmos conforme aquilo que devemos agir. E quando nós já temos essa consciência aberta e entendida, é meio caminho andado. Mas é uma grande responsabilidade. Quanto muito será dado, muito será cobrado. Então depois não adianta dizer que não sabia. A responsabilidade do conhecimento é muito grande, porque ele traz para a nossa consciência, e essa sim tem o poder de muitas vezes nos julgar ou não, a nossa própria consciência individual, interna. Quando essa consciência já tem um saber mais ampliado, ela exige de nós muito mais atitudes, uma renovação muito maior, Então, quando a gente tem essa consciência lá, já gritando e falando, e solicitando e pedindo, a gente já está com um passinho, devagarzinho de formiguinha, mas caminhando. E é essa consciência que vai responder pra gente, dizer pra gente: será que tá legal? Será que a gente está indo por um bom caminho? É essa consciência muitas vezes apoiada por todos os espíritos que nos amparam, porque todos nós temos um espírito de amparo, que alguns chamam de anjo da guarda, de guia protetor, de mentor espiritual, e está lá, nos apoiando junto com a nossa consciência para que a gente consiga caminhar e viver esse processo. Então, além disso, Kardec no livro O Céu e o Inferno, ele traz a ideia de que o céu não é um posicionamento geográfico, ele não é um lugar marcado acima da estratosfera. Não existe uma posição geográfica. E, a princípio, isso pode ser fácil de ser entendido ou não. Porque a partir do momento que a gente entende que o céu não é acima do azul das nuvens, não é uma posição geográfica marcada, e o que é o céu então? E o que é o inferno então? Aonde eu consigo encontrá-los? Então eu vou ler um trechinho aqui que Kardec diz no prefácio do livro. O universo é um vasto canteiro de obras. Uns demolem, outros constroem, cada um talha sua pedra como um novo edifício, cujo plano definitivo é prerrogativa do grande arquiteto, Jesus, e cuja economia só será compreensível quando suas formas começarem a delinear-se acima da superfície do solo. Então, olha o que ele diz, cada um talha a sua pedra para o novo edifício, para a nossa casa espiritual. Sou eu que vou construir o meu céu. Sou eu que vou construir o meu inferno. É a minha consciência, são as minhas atitudes que vão construir este lugar para onde eu vou quando sair desse corpo. E aí? Será que estou conseguindo construir um bom lugar para mim?
Será que eu estou conseguindo compreender que as minhas atitudes vão falar muito mais alto mais lá na frente? É um processo. E não é fácil. E a gente não precisa se desesperar se esse caminho ainda estiver complicado, porque faz parte do processo. Mas as nossas mentes já estão preparadas para o despertar. Nós precisamos apenas abrir os nossos olhos e compreender que as nossas atitudes vão criar esse céu. E aqui nós não estamos falando de uma religião em si. O Espiritismo o tempo todo vem dizer que não é religião. É a ideia do espírito e do ser, da reencarnação, um processo, da necessidade de nós fazermos essa reforma íntima, como sempre diz, muitas vezes, né, em livros muito especiais, Joana de Ângeles, para que nós possamos nos conhecer e auxiliar nesse processo de caminhada. E aí, seguindo o livro O Céu e o Inferno, para a gente conseguir dar tempo de falarmos tudo, né? Ele, além disso, fala sobre um código penal na vida futura, para justamente desmistificar essa ideia da pena. O que seria então? E aí ele diz assim: o inferno está por toda parte em que haja almas sofredoras. O céu igualmente, onde houver almas felizes. Então, onde está o céu e onde está o inferno? Por toda parte. Por todo lugar. Não preciso desencarnar para encontrar o céu e o inferno. É aqui que eu vou ver. É aqui que eu vou ver. É aqui. É o meu campo de vibração que vai atrair isso. Meu campo de pensamento, meu campo de estruturação que vai atrair. Se eu vibro bem, eu atraio bem. Se eu vibro algo baixo que está longe do bem, eu vou atrair algo que está longe do bem. E é simples. A gente atrai aquilo que está de acordo com a nossa sintonia. E a oração nos ajuda muito a recuperar a atração do bem. É uma grande chave, é uma grande conexão para que a gente possa abrir as portas de contato com o Criador mais próximo. E não orar apenas quando há necessidade de cura, de resolução, de dor. Orarmos pela gratidão e pelo simples fato de conseguirmos conectar a nossa consciência, o nosso espírito, o nosso psiquismo, a nossa emoção, porque somos muitos dentro de nós, né? Conectar ao Criador. Fazer essa chamada, esse elo de ligação, esse fio de ligação ao Criador. E isso vai nos ajudar a construir mais o nosso céu do que o nosso inferno. Porque quando nós nos deixamos cair pelo medo, pela incerteza e especialmente pelo desespero, nós não conseguimos avistar mais nada. A luz, ela está próxima, mas nós não conseguimos ver. Quantos de nós aqui reencarnamos, vivemos uma vida de muita dor e sofrimento, mas não conseguimos perdoar, não conseguimos sublimar, não conseguimos passar adiante. E desencarnamos ainda neste processo. E quando a espiritualidade vem nos dar a mão e nos ajudar, nós ainda não conseguimos ver. E aí vem a ideia do umbral, que seria um processo, uma etapa, que a gente sai sem a consciência, vai para este lugar para recuperar a consciência. Então, a gente sofre até quando a gente não aguenta mais. E quando a gente não aguenta mais, que a gente pensa e olha, Senhor, me ajuda, e existe uma caravana imensa, imensa, nos esperando, orando por nós e aguardando o nosso despertar lá no umbral. A tão conhecida caravana de Maria, que chega tão iluminada
para resgatar aqueles que já estão preparados. Mas onde estão presos? Estão presos no lugar? Não. Estão presos em suas próprias consciências que ainda não despertaram. E tantos espíritos se encontram aqui materializados, terrestres, presos ao lugar onde viviam, presos ao lugar onde trabalhavam, conectados a energias e a vibrações e a pensamentos que produzem a mesma sintonia e que não querem despertar também. E os espíritos que foram chamados para o trabalho estão dispostos a nos aguardar, a aguardar o nosso despertar, a orar por o nosso despertar, a levar esses espíritos para locais onde eles possam ser vistos, auxiliados, amparados, doutrinados, para que eles consigam caminhar mais adiante. E é por isso que se diz, é chegada a hora. Não há mais tempo. O tempo do despertar é hoje, é agora. Mas, poxa vida, a gente pode pensar às vezes, né? E eu vou dar o meu exemplo da minha idade. Eu tenho 37 anos, mas eu vivi 37 anos, vou fazer 38 anos, e agora que eu vou despertar, não adianta mais. Eu tenho 50 anos, eu tenho 60 anos, eu tenho 70 anos. É muito tarde para isso. Nunca é. A hora é agora. É hoje. A gente podia ter despertado antes? Até podia, né? De repente. Mas não adianta se prender a essa necessidade. Adianta que se é hoje que eu tenho, então é hoje que eu vou fazer. E essas palavras do livro O Céu e o Inferno e a Justiça Divina segundo o Espiritismo vêm nos auxiliar a refletir sobre essa construção do nosso céu ou não. Né? Então, nós já falamos aqui do umbral, que é um estágio intermediário, uma oportunidade que a gente vai viver de filtrar isso tudo e que por muitos séculos essa ideia do que não é bom lá do outro lado, né, do que vai nos preceder o que vai acontecer depois que a gente desencarnar, que a gente vai morrer, o inferno, o purgatório, a gente vai purgar tudo aquilo que a gente viveu, veio assustando muitos de nós, muitos séculos, enfim. E agora já foi combatido e desmistificado, e tem sido desconstruído cada vez mais com essa conscientização, né? Eu vou citar aqui um trecho de Joana de Ângeles, que fala sobre o céu e o inferno, que é assim, ó. Vou ler, tá aqui do lado, por isso que eu tô olhando aqui do lado, tem a minha colinha aqui. O céu ou o inferno são, pois, estados de consciência. Tá tudo aqui. Nós fazemos nossas escolhas e essas escolhas acabam nos fazendo. Olha que interessante isso. Nós fazemos as escolhas e essas escolhas vão fazer quem somos. Vão trilhar o caminho do que a gente é e do que a gente vai fazer. E ela segue. A cada momento temos acesso a uma infinidade de escolhas. Algumas são feitas de forma consciente, outras não. Infelizmente, muitas de nossas escolhas, por terem sido feitas sem consciência, não nos parecem escolhas. No entanto, são. Quantas vezes a gente esbraveja? Isso não era para acontecer comigo, eu não mereço isso. Aí as pessoas falam assim, alecrim dourado. Pensa bem. A vivência delas traz resultados. Uns alegres, outros não. Uns saudáveis, outros não. Uns felizes, outros não. Então, a ideia de bem e de mal, ela está dentro de nós. Nós não somos espíritos maravilhosos, perfeitos. Temos um lado bom e temos um lado que não é. Esse lado existe em nós, em todos. Todos. Muitas vezes o que incomoda no outro, o que faz com que apontemos o dedo no outro, é o que sobra em nós. É a nossa sombra gritando.
É a nossa sombra nos dizendo: ei, eu tô aqui e você não tá querendo me ver. Vamos então parar de perder tempo, de apontar a falha alheia e parar para pensar que a gente pode gastar esse tempo observando a nós mesmos. A nossa mudança de atitude sem egoísmo. Mas é importante a gente se perceber. Se perceber dentro de todo esse contexto. Dentro de que o que vivemos aqui no hoje, essas escolhas que a gente faz, conscientes ou não, que vão determinar. Então, qual seria a grande contribuição desta obra, O Céu e o Inferno, assim como todo o Pentateuco que Kardec organizou tão bravamente para a gente? Além do esclarecimento de que o céu e o inferno estão dentro de nós, que é um ganho que essa obra trouxe, e os nossos pensamentos e atitudes, eles têm grande influência com isso. Nós fomos todos criados pelo mesmo Pai, como refletimos anteriormente, né? E o objetivo é evoluir. Mas cada um está numa trajetória, cada um está no momento. Então é importante também eu não me comparar. Porque o meu momento é meu, da minha mãe é dela, do meu marido é dela, dos meus filhos são deles. O que eu vou fazer é auxiliar e não atrapalhar o caminho de ninguém. Já está ajudando muito se eu não atrapalhar. Se eu não atrasar o meu e o dos meus companheiros. Aqueles que eu amo muito, aqueles que eu ainda não aprendi a amar. Já ajuda muito. Quando eu não atrapalho o caminho do próximo, consequentemente eu não vou atrapalhar o meu também. E se aquele ali, ele quer ficar no nosso caminho, ele quer nos atrapalhar, ele quer nos atrasar, ou a gente desvia, ou a gente abraça, ou a gente perdoa. Existem muitos recursos para isso. O mal, ele não está fora de mim, ele reside em mim. O Espírito 3, que foi descrito por Kardec, que está aqui dentro do livro, com sua comunicação, ele diz assim, exatamente isso. O mal não está fora de mim, ele reside em mim. Devendo ser eu que me transforme, e não as coisas exteriores. E nós, e conosco, trazemos o céu e o inferno. Olha aí, ela diz isso pra gente, esse Espírito diz isso pra gente. É muito difícil às vezes a gente entender isso. Porque fica um pouquinho mais complicado de arrumar aquelas desculpas, né? Eu me coloco dentro disso, como ser humano falho, e a gente arruma as desculpas perfeitas para se isentar. Mas no fundo a gente tem que ter essa consciência aqui, que não dá para fazer isso. Para onde eu vou após a morte é um reflexo do que eu já tenho por dentro. Essa fala eu ouvi de Haroldo Dutra. Eu vou repetir porque me marcou muito. E eu vi em um outro momento e eu resolvi trazer para cá, para essa reflexão. Para onde eu vou após a morte é um reflexo do que eu já tenho por dentro. E a gente sabe o que a gente tem por dentro? A gente tem essa consciência de quais são esses sentimentos que nós temos por dentro, que nós estamos amealhando, que nós estamos muitas vezes regando dentro de nós? Porque são esses sentimentos que vão levar a gente para algum lugar depois que a gente sair daqui deste corpo, quando ele perecer, quando for o nosso momento. Então que possamos refletir a partir disso, sobre que sentimentos estamos amealhando dentro de nós, que atitudes estamos tendo, se estamos realmente, de fato, conscientes de que as nossas atitudes vão determinar o nosso amanhã e de que hoje foi determinado pelo ontem também. Que possamos ter compaixão de nós mesmos também. Que possamos nos perdoar e entender que o caminho começa agora. Lamentar não vai ajudar. Culpar também não. O que vai nos auxiliar é isso. Utilizar tudo que temos para que a gente consiga cada vez mais despertar do pouco para um pouco mais e mais e mais, até que o nosso despertar
seja completo, né? Então, nós só temos a agradecer pela oportunidade de podermos falar de mais essa obra, o Evangelho. Fica sempre a dica para que vocês procurem e leiam, para que todos nós possamos ler. E não é só ler uma vez na vida, não. Retomar de quanto em quanto é muito importante. Quando eu retomei a lida deste livro, foi muito importante, porque aquele que eu sou hoje não é aquele que eu era quando eu li esse livro. E eu consegui enxergar outras coisas que eu ainda não tinha despertado e visto. Olha, não é legal quando a gente consegue fazer isso? Então essas obras são muito importantes que a gente possa ter contato e ler e reler, para que a gente consiga, em diferentes momentos da nossa vida, ter mais um novo despertar, porque sempre é tempo. E nós só temos a agradecer por estarmos em mais um ano, em mais um mês de aniversário da publicação desse e de tantos outros livros. E lá no iniciozinho, eu fiquei de dizer, além dos 5 livros da codificação do Pentateuco, que outros livros e publicações ocorreram neste período, né? Que Kardec se debruçou a esses estudos e essas publicações quando encarnado. Então a gente teve a Revista Espírita, que foram coletâneas entre 1858 e 1869, que Kardec foi o editor de todos esses volumes, desses anos, dessas datas. Teve o livro que é um livro fininho, de curto, de fácil leitura, que é o Que é o Espiritismo, de 1859. O Espiritismo em sua expressão mais simples, de 1862. E a Viagem Espírita, de 1862, publicada em 1862, publicado em 1867. Todos esses números estão disponíveis na internet. Estão disponíveis para compra de exemplares quando há possibilidade. É bem interessante a gente ter cada um deles para a gente poder acessar, né? Mas se não consegue, se não há condição financeira e se você quer indicar para alguém que no momento não tem, estão acessíveis na internet. E a gente consegue encontrar coisas boas, importantes também, a gente só saber procurar, né? Então eu desejo que todos vocês possam entrar em contato mais um pouco com a obra e que nós possamos sempre celebrar que nós temos essas obras e que nós temos essas possibilidades de nos esclarecermos cada vez mais e podemos indicar para um amigo, para um vizinho, para um parente, para que possam conhecer também esta obra, para que possam conhecer estas palavras, para que possam também refletir sobre o seu despertar. Independente da janela que a gente escolhe para ver Deus, o despertar ele é interior e ele se dá na reflexão de nós com nós mesmos e tudo aquilo que nós carregamos dentro de nós. Então eu desejo a vocês todos paz, desejo a vocês todos que essas palavras possam reverberar e possam ajudá-los a seguir adiante. Vamos então fazer o nosso agradecimento final. Vou fechar os nossos olhos, vou fechar o meu olho, espero que vocês se conectem da maneira que vocês quiserem, essa é a minha maneira. E agradecer à equipe espiritual por essas palavras de hoje tão importantes, tão sensíveis. Agradecer a oportunidade de poder dizê-las aqui, de poder ouvi-las, levá-las comigo, e que todos que estão aqui presentes, encarnados e desencarnados, pois temos muitos ao nosso lado, possam também levar esta e tantas outras lições, Senhor, que estamos aqui para aprender de novo e de novo e de novo, para que o nosso despertar se dê de forma consistente e consciente, para que nós possamos, Senhor, construir a nossa casa espiritual de uma maneira segura e que vá ser importante e que vá ser gratificante e que vá nos ajudar nesta passagem e em tantas outras. Sê conosco, Senhor, hoje e sempre. Nos acompanha, nos orienta e nos guia. Graças a Deus e graças à espiritualidade amiga, que assim seja.
Obrigada a todos que estão aí. Um grande abraço e até a próxima. Nos vemos. Obrigada.